Fala pessoal do canal, Júlio na área para mais um vídeo para vocês. Hoje pessoal, World Warships, um jogo de navio que eu já trouxe no canal há algum tempo e me cobraram bastante, e aqui estou novamente com esse joguinho maravilhoso de navio. Vamos jogar com esse navio japonês e falar um pouco da participação japonesa na Segunda Guerra Mundial. Para quem sabe, Japão fez parte do eixo, que era basicamente Alemanha, Itália e Japão. Teve sim vários outros países pequenos que se renderam à Alemanha principalmente e fizeram parte do eixo. Mas os três mais poderosos eram esses três países. Nossa, só tem japonês. Olha o tanto de navio japonês que está na guerra. Aqui na batalha, desculpa. Então vou falar um pouco da parte japonesa, um pouco que eu sei. Se eu estiver errado, equivocado em alguns comentários que eu falar aqui, me desculpe, e quem sabe deixe no comentário a coisa certa. Então, tudo começou antes da Segunda Guerra Mundial começar. Começou com a Guerra Japão-China, que era de muito tempo. O imperador japonês, ele achava que os chineses eram uma sub-raça, igual os alemães achavam das outras raças também. Eles desprezavam os chineses e precisavam do território chinês, porque você sabe que o Japão é uma ilha e o imperador queria um império, né? O imperador japonês queria um império gigantesco do Japão. E para isso ele precisava de muito matéria-prima, e a China é um país gigantesco e cheio dessa matéria-prima que ele precisava. Então várias atrocidades foram feitas nessa guerra Japão-China. E sim, pessoal, o Japão foi até, vamos falar a mesma coisa, pode ser até um pouquinho menos pior que a Alemanha nazista, mas o que o Japão fez, o governo, né, os soldados japoneses fizeram com o povo chinês conquistado, foi horrível, tá? Foi horrível. Mas fugindo um pouco dessa parte, o Japão queriam fazer sua expansão, né, fazer seu território ficar gigantesco. Dominaram a parte da China, não toda, né? A China tinha várias províncias ainda que não tinha se rendido ao Japão, mas praticamente a China era do Japão nessa época. E o Japão, depois que isso aconteceu, a Rússia, né, a União Soviética, começou a também entrar numa batalha, porque vocês sabem que a China praticamente faz fronteira com a Rússia, né? E então a Rússia achava que tinha que se defender, e obviamente tinha que se defender mesmo, que se depender do Japão, né, eles tinham dominado tudo. Então, beleza. A China estava praticamente dominada, o Japão fazia o que queria, só que, mesmo dominando a China, pessoal, o Japão precisava de muito material, e de onde ele comprava? Dos Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos começaram a fazer sanções. Depois da Primeira Guerra Mundial acabar, os países vencedores fizeram tipo uma ONU, né? Fizeram o que seria assim, a base do que seria a ONU hoje em dia, para evitar uma outra guerra, coisa que foi, né, que não deu certo. E os Estados Unidos foram, né, participavam dessa conferência, e os outros países também que queriam participar faziam parte, e começou a colocar sanções sobre o Japão, né, sobre embargar algumas vendas para o Japão por causa da guerra dela com a China e com as atrocidades que o mundo começou a ouvir, né, que vinha dessa guerra. Mas beleza, até esse ponto a Segunda Guerra Mundial não tinha começado,
Então, nada era muito sério, era um embargozinho aqui, outro ali, não era nada muito pesado. Porém, começou em 39 a Segunda Guerra Mundial. E o Japão entrou, né, como parte do eixo. Eu tô pensando, eu parei de falar um pouquinho, de pensar que eu tô tentando calcular aqui a direção do tiro, foi mal. Por isso que eu tô meio quieto. Eu só quero calcular aqui pra não errar, porque tem que acertar. Quem sabe, quem já viu esse jogo, quem sabe que tem essa negócio. Ó, acho que acertei. Ah, se acertar eu mato. Ah, mentira que ele não morreu. Então, beleza. Tá. Começou a Segunda Guerra Mundial, Inglaterra entrou em guerra, Inglaterra, França entrou em guerra contra a Alemanha nazista, mas os Estados Unidos ficou de fora. Em 40, só estava praticamente só a Grã-Bretanha lutando contra a Alemanha nazista sozinho, praticamente não rendida, mas praticamente destruída, porque era bombardeada, a Inglaterra era bombardeada praticamente dia e noite pela Luftwaffe. Nossa, vai estar fazendo regaço antes de estar, hein? Era... E os Estados Unidos não entrava na guerra por causa do seu povo, né? O povo americano ainda estava com a Primeira Guerra Mundial muito fresco na mente, né? Sabia muito bem o prejuízo que foi pro povo em si, né? Não assim financeiro pro país, mas pro povo em si. O quão foi monstruoso, destruidor, né? A guerra. Então, o Japão tinha os seus inimigos e via os Estados Unidos como um empecilho, né? Os Estados Unidos era uma pedra no sapato do Japão no quesito atrapalhar os planos de ser um império no Pacífico. Ele queria dominar todas as ilhas do Pacífico para ser o império japonês ali no Pacífico. Porém, os Estados Unidos tinham algumas ilhas que eram dele, né? Era dos Estados Unidos. Tanto que Grã-Bretanha não tinha dinheiro para pagar a ajuda que os Estados Unidos deu. Os Estados Unidos, no começo da guerra, começou a vender navio, munição. Que? Obrigado por apoiar nosso jogo. Você poderia. Taxa? O que é taxa? Que negócio é esse? Ai, meu Deus do céu. Tá, pessoal. Começou a ir para pagar os Estados Unidos, a ajuda dos Estados Unidos. Grã-Bretanha começou a ceder alguns territórios, né, para os Estados Unidos montar a base deles, né? E o Japão via isso com maus olhos, porque algumas ilhas o Japão queria, que era da Grã-Bretanha, mas o Japão queria. Beleza. Foi se passando o tempo, o Japão, a Itália e a Alemanha estavam com o seu pacto firmado de se alguém atacasse um deles, os outros iam em ajuda, em apoio. Aproveitar que a gente está jogando só com o navio do eixo, vamos com esse cruzado, com esse torpedeiro. Acho que eu não joguei com torpedeiro para mostrar para vocês. Então tá, beleza. Daí o que aconteceu? Ou porque o eixo eles não eram não foram tão bem sucedidos. Primeiro, a Alemanha tinha uma vontade, a Itália com o seu Mussolini queria uma coisa e o Japão queria outra coisa. Eram três países gigantescos, poderosos pra caramba na época, mas eles queriam coisas diferentes, entendeu? Eles tinham objetivos diferentes. Por exemplo, a Alemanha queria dominar toda a Europa, inclusive a Rússia. Os italianos, o Mussolini queria fazer mais um Império Romano, entendeu? Eles queriam voltar a ser o Império Romano. E o Japão queria ser um império no Pacífico. Então, cada um tinha o seu próprio objetivo, as suas vontades, suas ambições. E por muitas vezes essa diferença de vontade, de ambições,
atrapalhavam nos planos. Por exemplo, a Alemanha, quando já tinha toda a Europa nas suas mãos, né, precisava que o Japão atacasse a Rússia por trás para poder começar a separar o exército russo, porque eles sabiam que o exército russo todo junto era perigoso demais. Então, eles precisavam que o Japão mantesse uma pressão por trás da Rússia para poder atacar ele tranquilamente. Porém, o Japão decidiu atacar um inimigo que eles achavam ser mais perigoso para a expansão deles, o Japão, que era os Estados Unidos, que tinha emitido várias sanções contra eles. Então, o inimigo do Japão era os Estados Unidos. Então, o Japão pouco se lascou em atacar a Rússia. E assim foi feito, atacou Pearl Harbor. Porém, não que eu vou falar para vocês que o Japão estava errado, não, tá, pessoal? O Japão atacou quem eles achavam que iam atrapalhar os planos deles. Mas eles fizeram isso, planejaram isso sozinho, atacaram sozinho e tiveram que lutar sozinho, porque a Alemanha já tinha a, a África como campo de batalha, a África, os britânicos, e começaram a lutar contra a Rússia. Então eles tinham seus próprios problemas, entendeu? Não que a Alemanha não pudesse ajudar, não que ele não quisesse ajudar, é que ele não podia mesmo. Não tinha exército suficiente para defender tanto território assim. Mas beleza. Aí o Japão entrou em guerra com os Estados Unidos por atacar Pearl Harbor. Já começou errado. Entendeu? Já começou errado. Por quê? Atacaram Pearl Harbor, não destruíram nenhum porta-aviões. Cancelaram uma onda, eles tinham mais uma onda de aviões para atacar Pearl Harbor, cancelaram, por achar que já tinham destruído o suficiente. Porém, não atacaram o estoque de combustível que Pearl Harbor tinha. Era um estoque gigantesco que ajudou demais. Eles não atacarem esse estoque de combustível ajudou demais o contra-ataque americano, entendeu? Porque quando eles atacaram muito rápido, assim, consideravelmente bem, porém eles não destruíram muitos navios, eles danificaram vários navios, mataram vários soldados, marinheiros no caso. Porém, a única coisa que eles fizeram foi enraivecer um povo que não queria entrar em guerra e dar motivo para os Estados Unidos entrar em guerra, na guerra, entendeu? Tudo que os Estados Unidos precisavam, motivo para entrar em guerra. O povo americano detestava a ideia de entrar numa guerra que não era deles, entendeu? Não era uma guerra do povo deles, era uma guerra longe, do outro lado do mar, então não afetava eles. O Japão só conseguiu fazer isso, conseguiu colocar os Estados Unidos em ponto de guerra, entendeu? Falar que eles fizeram errado, tá, fizeram errado, mas era o plano deles, entendeu? O plano deles era atacar quem eles achavam que iam atrapalhar o plano deles. Esse é um pouquinho da participação japonês. Eles fizeram muita coisa, assim, não coisa boa. Eles ajudaram no começo, sim, a dividir o exército alemão. Só que com essa, já falei para vocês, cada um tinha o seu objetivo. Com cada um lutando a sua própria guerra, com seus próprios objetivos, que atrapalhou
mandamento, né, o poderio naval, principalmente militar do eixo. Se eles tivessem lutando pelo mesmo motivo, pelo mesmo ideal que os aliados tinham, que todos atacavam coordenadamente, não que não tinha seus desencontros no eixo não, nos aliados, mas eram menos, entendeu? Eles não tinham um objetivo de eu quero fazer aquilo. Era o motivo dos aliados era nos defender do imperialismo da Alemanha, da Itália e do Japão. Então eram objetivos iguais para vários países lutarem, diferente do eixo, que eram 3 objetivos para 3 países diferentes. Então, tipo, era praticamente impossível ter um acordo entre eles. Cada um lutava uma guerra e tentavam se ajudar. A Alemanha tentava ajudar muito a Itália, porém a Itália só meteu os pés pelas mãos, atacando. Tem uma, uma história, né? Que tipo a Alemanha atacou, se não me engano, a Rússia. A Rússia? Não. O Grã-Bretanha, eu não lembro certinho que país que a Alemanha atacou. Atacou sem avisar a Itália. Atacou e dominou. Se não me engano, a Grécia. Atacou e dominou, porque ninguém conseguia parar a Alemanha. E o Mussolini só recebeu a notícia pelos jornais, né, pelas notícias. Então, daí o Mussolini ficou todo abusadinho, todo dengoso, bravinho, putinho, e falou, beleza, se é assim, então ele também só vai descobrir, só vai ficar sabendo dos meus planos pelos jornais. E também atacou praticamente a norte da África sem avisar a Alemanha, sem avisar ao Hitler. Tanto que, nossa, a Itália, eu falo pra você, era um peso morto no eixo, tá? Ele tinha realmente, tinha um poderio naval legal, entendeu? Muito legal. Porém, a Itália foi um peso morto no eixo, porque só atrapalhou a Alemanha. Se eu não falo que tinha que ter acontecido, porque só de imaginar que o eixo tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial, o mundo não seria metade do que é hoje, tá, pessoal? O mundo seria um inferno na Terra. Se a Alemanha, a Itália e o Japão ganhasse a Segunda Guerra Mundial, nem sei se a gente ia estar aqui hoje, porque ia ser um inferno, realmente ia ser um inferno na Terra. Mas eu falo para vocês, pensando taticamente, se a Itália só desse apoio para a Alemanha, só ajudasse a Alemanha e os dois lutasse a mesma guerra com as mesmas táticas, dificilmente ia ter, a Inglaterra ia durar muito mais tempo, tá? Porque o problema da Alemanha, principalmente, foi que ele teve que dividir muito o seu exército. E a Alemanha não era tão grande. A Alemanha teve milhares de soldados. Porém, ele teve que enfrentar 3 diferentes batalhas ao mesmo tempo. Tiveram que enfrentar a Grã-Bretanha, a Inglaterra, no caso. Tiveram que lutar na África, junto com a Itália, porque a Itália não estava aguentando. E começou a atacar a Rússia. Não que as ideias do Hitler também não tivessem errado, porque, por exemplo, se o Hitler tivesse focado todo o seu poderio em um foco dele, por exemplo, vamos atacar e invadir, destruir a Inglaterra, ele teria conseguido. Porém, ele tinha seus planos doidos lá de atacar a Rússia,
que nesse tempo a Rússia nunca ia atacar ele, tanto que quando Churchill, né, mandou o seu ministro para a Rússia para avisar o... Qual que é o nome do menino? Ai, como chama? Mussolini? Mussolini? Não, né? Mussolini é o que veio antes. Ah, esqueci o nome do chefão lá da União Soviética na época. Mandou avisar, ele falou, não, jamais, a Alemanha depende de mim. Porque a Alemanha comprava muita coisa, principalmente material, metal, o petróleo da Rússia. E ele falou, não, jamais Hitler vai me atacar porque ele depende de mim. Ele precisa de mim para continuar a guerra dele. Então, se a Alemanha tivesse focado todo o seu poderio, o seu exército a invadir Grã-Bretanha, provavelmente ele teria conquistado isso. Porém, ele inventou de lutar contra a Grã-Bretanha em um ponto, ajudar a Itália, porque a Itália estava capenga na Rússia, no norte da África, e atacar a Rússia. Aí o Japão, com o seu poder mental do imperador, que esse povo era tudo meio drogadão, tá? Eu acho que eles usavam muito tóxico, tá? De vez ficar quieto, terminar de invadir a China e fazer pressão na Rússia para ajudar a Alemanha, não. Foi atacar o único país poderoso o suficiente que ainda estava fora da guerra, que era os Estados Unidos. Aí praticamente era a receita para perder uma guerra. Qual é a receita para perder uma guerra? Ache dois aliados imbecis que quer fazer coisa totalmente diferente que você. Segundo, divida todo o seu exército em várias frentes. E quarto, seja um psicopata alucinado que você perde qualquer guerra, meu irmão. Qualquer guerra. Você pode ver. Não falo pra vocês que na guerra não tem bonzinho, tá, pessoal? Colocando assim pra terminar assim, pra acabar o vídeo logo. Na guerra não tem bonzinho. Não que Hitler é o capeta. Realmente, Hitler foi o capeta do universo. Stalin, eu lembrei, o Stalin. Stalin, pessoal, vou colocar aqui, Stalin, ele foi 3 vezes pior que Hitler, tá? 3 vezes pior que Hitler. Se você for pesquisar, Stalin matou milhões de pessoas a mais que Hitler. Hitler fez uma chacina na Alemanha e na Europa dominada por ele. Só que o que o Stalin fez nos expurgos dele na União Soviética, vocês vão ver que Hitler é o cachorrinho lambendo o pé de Stalin na base no nível de crueldade. Então, na guerra não tem bonzinho, tá? O Stalin lutou contra Hitler, ajudou os aliados a vencer a guerra, porém, ele não era o bonzinho. Os Estados Unidos é bonzinho? Não, também não. Porque para você ganhar a guerra, você tem que matar pessoas. E só de você matar pessoas, você não tem como ser bonzinho. Tá, ok? Então, na guerra não tem bonzinhos. Tem pessoas com ideais monstruosos, igual Hitler, mas ninguém era bonzinho na guerra não, tá, pessoal? Mas então, pessoal, essa é um pouquinho, eu joguei aqui duas partidas, mais contei história do que joguei. Eu vou falar, a minha mãe adora quando eu conto história. Essa foi pra você, mãe. Ela adora quando eu conto história. Amanhã eu vejo se eu trago de tanque. Eu venho com alguma história da parte de tanque pra vocês. Eu vejo algum tanque que eu tenho lá, pesquiso um pouquinho da história dele e conto pra vocês. Mas é isso, pessoal. O vídeo que termina por aqui já tá muito grande. Muito obrigado para todo mundo. Se gostou do vídeo, deixa aquela curtida. Me desculpa se eu dei alguma informação errada. Se você sabe que tá certo, sabe que eu tô errado, deixa no comentário. Eu agradeço muito. Eu não sei de tudo, eu não sou professor de história, um dia ainda vou ser, mas eu ainda não sou professor de história.
Então, o que eu sei é coisas que eu procuro saber, informações que eu procuro saber e às vezes foge da nossa cabeça, entendeu? Mas muito obrigadão, gostou? Deixa aquela curtida, se inscreve no canal. Se já for inscrito, ativa o sininho para receber notificações. Todo dia tem vídeo novo. Ontem, no domingo, no caso, não teve vídeo, então hoje, segunda-feira, vai ter 2 vídeos. Eu vou lançar esse vídeo agora de um jogo que eu já fiz, World of Ships, com um pouquinho de história. E agora de tarde, fiquem esperando que vai ter um jogo novo que eu baixei de RPG muito divertido. Então, muito obrigadão, aquele beijinho na testa para quem ficou até aqui e Júlio partindo. Tchau, tchau.